Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor.
Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria de convidar os irmãos nessa noite, os irmãos que estão em casa e também os que estão aqui, a abrir suas Bíblias juntamente comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Você pode acompanhar aí na sua casa e também os que estão aqui também podem estar acompanhando. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1, 2 e 3, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite eu quero, Senhor, pedir a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, que está em nós nesta noite, Senhor, Ele venha falar conosco, venha falar com aqueles que estão nos assistindo, porque eu creio, Senhor, que nesta noite existe uma pessoa necessitada de ouvir uma palavra, Senhor, direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que nesta noite o Senhor me use como um canal, Senhor, e eu possa transmitir a Sua palavra, Senhor, de modo que o Senhor venha alcançar aqueles que nesta noite o Senhor sabe e conhece, Deus, que necessitam de ouvir a Tua voz. É o que eu te peço, Jesus, e eu te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu venho falar de um assunto que é bem relevante nos nossos dias, que é a respeito da vinda de Jesus. Nesta noite eu não vou falar, eu vou falar propriamente da obra que Ele fez e também do que Ele requer da sua igreja. Porque nós temos que entender uma coisa, que a igreja do Senhor, ela está espalhada pelos 4 cantos da terra. Existe uma igreja que adora a Deus, que é fiel a Deus, que ela estará pronta para o dia do arrebatamento da igreja, para o dia que o Senhor vier buscar ela. Mas a pergunta que eu faço nesta noite, vou usar como tema desse estudo, é que Cristo ele foi nos preparar um lugar. E nós estamos nos preparando? Eu gostaria que você perguntasse para quem está do seu lado, se essa pessoa que está aí do seu lado, se ela está se preparando para a volta de Jesus. Pergunte para ela se ela está se preparando para a volta do Senhor. Para falar desse assunto, eu escolhi aqui o casamento judaico. O casamento judaico nos dias de Jesus. Não nos dias de hoje, porque mudou muito, mas especificamente naqueles dias que, nessa passagem aqui que nós lemos, Jesus ele fez uma aplicação do costume que havia naqueles dias. O casamento judaico nos dias de Jesus ele era constituído de 3 fases. Primeiro era a promessa, depois o desposamento e depois as bodas. Na promessa, os pais prometiam os filhos quando ainda eram crianças. Era uma promessa, um pacto que eles faziam entre as famílias. Depois vinha o desposamento, que era um noivado. Quando o rapaz se interessava por uma jovem, ele ia até a casa da moça com um contrato, onde eram estabelecidos os termos para a união, onde constava também o valor do dote a ser pago, e selavam um acordo perante as 2 famílias e perante a sociedade. Então, nessas 3 fases que nós lemos, eu vou começar falando de 2, a respeito da promessa, que é a parte onde os pais prometiam os filhos uns aos outros, como um pacto que eles faziam ali de família. O desposamento, diferente do nosso, era o noivado, onde o rapaz ele ia até a casa da moça
e ele levava ali um contrato e oferecia ali os termos daquela união e também pagava um dote. Não era de graça e nem de qualquer jeito, ele tinha um valor estabelecido ali para que ele fizesse ali uma aliança com aquela noiva. Diferente também dos nossos dias, do nosso costume aqui, principalmente no país que nós vivemos, o noivo, quando ele ia lá e ele estabelecia esse contrato e pagava ali o dote, o noivo ele voltava para a casa dele, para a casa do pai dele, e ele ia preparar um lugar. E quando esse lugar estivesse pronto, o pai dele mandava ele buscar a sua noiva. Então, verdadeiramente, como Jesus disse aqui no texto que nós lemos, que ele foi nos preparar lugar. Por contrapartida, a noiva, ela voltava também para a casa do seu pai. E a partir daquele momento, ela ia contar com o auxílio das virgens encarregadas de trabalhar na preparação do vestido e de tudo que ela precisasse. Ela, por sua vez, deveria se manter separada até a vinda do noivo, pois a sua infidelidade neste período, como foi feito um pacto público, ela poderia ser apedrejada. Então a noiva, meus irmãos, ela voltava para a casa do seu pai, e a partir daquele momento ela ia se preparar, porque ela sabia que o noivo ia voltar. Esse período, ele durava aí mais ou menos cerca de 2 anos. Ela ficava à espera daquele noivo. Nesse período, pelo pacto que eles tinham feito, eles já estavam comprometidos. Qualquer infidelidade por parte da noiva e que alguém ficasse sabendo, ela poderia ser apedrejada. Então, nesse momento, nessa fase, ela tinha um cuidado muito grande. Os pensamentos dela iam estar voltados agora em esperar aquele noivo que foi trabalhar e preparar um lugar, e voltaria para buscar ela. E quando ele voltasse, ela deveria estar preparada. Trazendo isso para a obra de Cristo e fazendo a aplicação, a parte da promessa, nós vamos ver que Cristo, ele está prometido desde a fundação, antes da fundação do mundo, nos diz a palavra de Deus. Nós vemos que Deus ali, ele nos deu uma promessa quando o homem pecou, em Gênesis 3,15, que diz que ele poria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente dela e a semente da mulher. A semente da mulher lhe feriria a cabeça, e a semente da serpente feriria o calcanhar. Então Deus ali, ele já havia feito uma promessa de que a humanidade, o homem, não ficaria caído para sempre, porque o homem de si mesmo não poderia se salvar, não poderia se redimir. Era necessário agora que viesse um cordeiro imaculado. E Deus, irmão, ele não é pego de surpresa. Deus, ele é Deus. Deus, ele é presciente, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a vida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Se nós nos pusermos nas mãos dele, debaixo da autoridade dele, ele é Deus para cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família e te dar vitória. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso esperar e confiar nele. Se você quiser conferir aí mais textos sobre essa promessa, você vai ver em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 e 4. Primeira carta de Pedro, o capítulo 1, versículo 19 e 20, e Apocalipse 13, 8, vai falar dessa promessa. Todo o Antigo Testamento, tudo que os profetas viveram, apontava para Cristo. Que Cristo haveria de vir, morrer na cruz do Calvário e ser crucificado por nós. O desposamento, Cristo, ele foi enviado pelo Pai. Veio à casa da noiva, que é aqui na terra.
aonde eu e você estamos. Veio para os seus, mas como nós sabemos, os seus o rejeitaram. Mas a igreja, que somos eu e você nesses dias, nós aceitamos a Ele, recebemos a sua palavra. E Ele veio trazendo consigo o testamento, aquele contrato que o noivo levava lá no costume judaico, quando ele se interessava por alguém, por uma moça. Cristo também, Ele trouxe um testamento. E nesse testamento Ele especifica o que Ele tem para esta igreja. As coisas que Ele tem para essa igreja, as riquezas, as glórias que Ele tem para a sua amada igreja. É só nós lermos o testamento que Ele deixou, que é a Bíblia Sagrada. Muitas vezes nós não conhecemos e não sabemos, porque nós não lemos. Mas se a partir desta noite você tiver interesse de você ler e de você conhecer o que Deus tem para você, você vai começar a pensar mais nas coisas que são de cima e deixar de pensar menos nas coisas que são de baixo. Porque aqui embaixo você só vai ver tribulação. Jesus, ele disse ali aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo hoje para a sua amada igreja: não se turbe o seu coração, crede em Deus e crede também nele que deu a sua vida por você. Então, esse noivo agora ele vai pagar o dote, meus irmãos. Depois dele ter trazido esse testamento, Jesus ele cumpriu exatamente o que acontecia ali nessas fases do casamento ali na cultura judaica. Ele vai pagar o dote. Esse dote, ele foi pago quando ele foi elevado ali à cruz do Calvário, quando ele foi pregado ali na cruz, porque somente ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dos bodes e dos animais não podiam tirar o meu e o teu pecado, mas o sangue de Jesus Cristo, esse sim, ele nos purifica de todo o pecado. E ele pagou ali o preço da nossa redenção, ao qual a palavra de Deus nos diz que não foi com prata e nem com ouro, mas com o sangue precioso do Cordeiro imaculado e incontaminado. No Salmo 49, versículos 7 e 8, vai nos dizer que a redenção da nossa alma, ela era caríssima. Ainda que alguém pensasse que tivesse recursos para pagar, eles se esgotariam antes mesmo que ele pensasse, porque Jesus ele olhou para essa igreja e ele viu algo nela maravilhoso. Eu me lembro quando ali a Bíblia nos diz que Ruth, ela vindo de Moabe ali juntamente com a sua sogra Noemi, e ela chega em Belém, ela vai ali peregrinar nos campos ali de Jerusalém. E a Bíblia nos diz que ela vai colher ali espigas. E a Bíblia nos diz que Boaz, que era dono daquele campo, quando olha para ela e vê a maneira como ela trabalha, ele fica impressionado. Cristo, ele sabe, ele vê a maneira como a sua igreja, como você que é a igreja, tem se empenhado na sua obra. Essa igreja, meus irmãos, ela não se cansa, essa igreja ela não é preguiçosa, essa igreja ela trabalha, essa igreja ela se separa, porque ela está esperando aquele que desceu lá do céu, veio aqui na terra, viu algo nela que ninguém viu, e pagou por ela um preço, e um preço de sangue. A Bíblia nos diz que depois de 3 dias, tendo pago ali a nossa dívida, se você puder ler em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, você vai ver que existia uma cédula que era contra eu e contra você. Mas eu quero dizer para você que se você está se colocando na posição de igreja, essa cédula, ela foi riscada, e não foi por mim, foi por ele, foi pelo autor e o consumador da tua fé.
o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores. Foi Ele que pagou e foi Ele que riscou e rasgou a célula que era contrária a nós, cravando ela na cruz, diz a palavra de Deus. E ressuscitou dentre os mortos, porque o milagre, irmãos, da crucificação e morte de Cristo está na sua ressurreição. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, teria sido como mais um. Mas a diferença é que o nosso Deus, ele tem poder sobre a morte e sobre a vida, porque ele mesmo, ele é a vida. E tendo ressuscitado após o terceiro dia, depois de 40 dias, ele foi elevado ali aos céus. E desde aquele momento, ele está ali assentado à destra do Pai. Então ele cumpriu essa fase do desposamento como noivo, como esposo dessa igreja que ele tanto amou. Porque João 3,16 vai nos dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes você se desvaloriza, você se menospreza, mas se Deus, que é o Pai Criador de todas as coisas, Ele te amou de uma maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, que diz a palavra dele que todos os recursos da terra não seriam suficientes para pagar a redenção da tua alma. Mas Ele deu o teu Filho. Então imagina o valor que eu e você tem. Não se menospreze, não se desvalorize, mas comece a glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque Jesus, ele deu um valor para mim e para você que nós não tínhamos, que nós havíamos jogado fora, mas que hoje nós temos valor para o Senhor, para aquele que nos amou e que se entregou por nós. Então, esse noivo, ele cumpriu, e agora ele voltou para o Pai. E verdadeiramente ele é fiel e justo em tudo